turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Então, colocando para vocês aí o nosso objeto de conhecimento, trabalharemos estratégias de produção, planejamento de textos informativos, notícias. E também vamos especificamente planejar notícias impressas, certo? Para circulação em outras mídias, observar as características do gênero, elementos estruturais e também fato e assunto, recorte e objetivos. Ok? Então a nossa aula está bem rica e convido vocês a participar. Venham comigo. Muito bem, alunos, para a aula de hoje trouxe um texto bem interessante para vocês. Vamos começar lendo esse texto. Colocando aí o nosso texto, nós temos estes enunciados. Menino de 6 anos salva irmã mais nova. Observe que o nosso texto já começa com esse título. Logo abaixo você tem outro enunciado. O ato de bravura de Bride Walker foi elogiado por um de seus ídolos, o ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk em Os Vingadores. E aí vamos saber o que o nosso texto traz de informações sobre este fato. Um menino de apenas 6 anos está sendo considerado um herói por salvar a vida de sua irmã mais nova ao se colocar entre ela e um cachorro durante um ataque em Cheyenne, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Bride Walker conseguiu puxar a irmãzinha pela mão e se livrar do animal após sofrer várias mordidas no rosto. Ele precisou levar 90 pontos nos ferimentos, mas se recupera bem. Segundo sua tia, Nicole, o menino justificou a atitude, dizendo que, se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. O incidente aconteceu no dia 9 de julho e Nicole relatou o fato em um perfil no Instagram, onde pediu que o ato de bravura do pequeno Bride fosse espalhado até chegar a seus ídolos, os atores que interpretam os super-heróis na franquia Os Vingadores. E deu certo. O ato heróico foi reconhecido por alguns dos ídolos de Bride. Ruffalo comentou na publicação de Nick, afirmando que pessoas que colocam o bem-estar dos outros à frente de si mesmo são as pessoas mais heróicas e atenciosas que eu conheço. E ele continuou: eu, verdadeiramente, respeito e admiro a sua coragem e o seu coração. A coragem real não é dominar as pessoas ou lutar contra elas, ou andar por aí como um cara durão. Coragem real é saber o que é certo e fazê-lo mesmo quando isso talvez te machuque. Certo? Então perceba que o nosso texto, pela referência, você já viu que ele foi retirado da internet, ok? E se eu parar agora nesse momento e perguntar a vocês, que tipo de texto é esse que nós acabamos de ler? Qual é esse texto? O que ele traz para a gente? Perceba que ele traz para a gente um fato, certo? E qual foi este fato? Um garoto, uma criança, salvou outra criança de um ataque de cão, certo? E percebam que teve consequências também. Ele ficou muito ferido após esse ato. E observem que esse fato foi relatado para a gente nesse texto, certo? Então você já consegue perceber que esse texto tem uma finalidade específica: informar para a gente um acontecimento. Que acontecimento? O ataque do cão à criança, certo? A criança, a irmã dele mais nova, e o fato do menino ter salvo a irmã desse ataque, ok? Então, observem que, ao trazer essas informações,
você, como leitor, fica conhecendo o fato e você também teve no texto detalhes sobre este fato. Então a gente já percebe que o nosso texto, o gênero dele é uma notícia. E o que é uma notícia? Colocando aí para vocês o nosso texto, a notícia, olha só como ela se configura. A notícia é um dos gêneros textuais publicados diariamente em veículos de comunicação, impressos ou em plataformas digitais. O nosso texto que nós acabamos de ler, você viu pela referência dele, quando a gente volta nas referências do texto, observem aqui essa referência, você consegue observar o endereço de um site, certo? Então isso já mostra para a gente que ele foi retirado de plataformas digitais da internet, ok? É sempre importante, ou seja, é interessante você ler a referência do texto, verificar de onde esse texto veio, porque essa referência pode te ajudar a interpretar o texto, tá bom, gente? Voltando à nossa notícia, observem que ela pode ser em veículos impressos, e aí, claro, você vai lembrar dos jornais da cidade, certo? E plataformas digitais, ou seja, do meio virtual da internet. Ela tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Informar. Essa é a palavra-chave de uma notícia. Informar, levar informação, certo? E como ela vai fazer isso? Por meio do relato de acontecimentos recentes, certo? Então, ela vai relatar acontecimentos que são recentes, que acabaram de acontecer. E ela vai relatar o quê? Esses acontecimentos que são os fatos, certo? Mas uma notícia que é publicada no jornal é qualquer notícia, qualquer fato que eu posso colocar no meu jornal? Percebam que não. Esses fatos que serão relatados na notícia são aqueles fatos que despertam o interesse do público a que se destina. Então percebam que interesse de quem? Do público. Então você tem diversos veículos, certo? De imprensa, jornais, revistas que podem publicar diversas notícias, mas eles sempre vão selecionar notícias que são de interesse daquele público leitor preferencial. Lembra que nós já estudamos que os veículos de comunicação, as revistas, jornais, eles possuem uma linha editorial e essa linha sempre é voltada focando aquele público leitor, o leitor daquele jornal, daquela revista. Então, quando você tem determinado público, fica fácil o veículo selecionar as matérias, as notícias que serão de interesse daquele leitor, certo? Então, se é um público adulto, um grupo de pesquisadores, percebam que uma revista que tem como finalidade divulgar conhecimento científico vai selecionar temas que são voltados da academia, lá da universidade, para esse público. Mas se de repente é um público infantil, percebam que as notícias, os fatos que serão colocados lá nesse veículo de comunicação, na revista, no jornal, serão voltados para crianças. Então, pode ser mais sobre desenhos, também sobre brinquedos, certo? Atividades recreativas que a criança pode realizar e brincar com seus amigos, como fazer brinquedos também com material reciclável. Então percebe que a notícia sempre de um veículo de comunicação, ela está relacionada ao seu público leitor. Então o jornal, certo? Os meios virtuais, a internet, os sites jornalísticos, sempre irão selecionar fatos que são de interesse do seu público. E a notícia relata fatos recentes, certo? Que acabaram de acontecer. E para isso, claro, ela possui uma estrutura bem definida. Que estrutura é essa? Então, colocando aí para vocês a nossa notícia, olha só, nós temos uma estrutura. Observem que a estrutura de uma notícia, ela segue um certo padrão. Então, como é a organização desse texto, de uma notícia? Colocando aí para vocês, olha só. A notícia, ela pode apresentar título, certo? Que é exatamente a chamada, a capa, certo? A notícia, ela traz esse título e esse título é chamativo para prender a atenção do leitor, para deixar o leitor curioso, certo? E fazer com que ele tenha vontade de ler aquele fato que a notícia traz, ok? Existem alguns
algumas revistas, alguns jornais, que possuem um título sobretítulo, que é exatamente um pequeno enunciado que vem acima do título principal da notícia, ok? Mas não é um padrão. Alguns podem apresentar, outras não, certo? Temos também o subtítulo. Esse subtítulo, sim, ele vem depois do título, também conhecido como linha fina, ok? O subtítulo é exatamente um complemento ao título, mas ele não irá detalhar tanto os fatos, ok? Esse subtítulo ajuda a complementar e a entender sobre o que o título fala, ok? E claro, depois você vem para o corpo da notícia. O primeiro parágrafo de uma notícia nós chamamos de lead, certo? E esse parágrafo é responsável por apresentar o fato, o que aconteceu, ok? E os demais parágrafos você tem o corpo da notícia, ok? Então, quando a gente lê uma notícia, perceba que a gente tem essa organização. É uma organização comum a muitos veículos de comunicação que escrevem notícias, ok? Então, perceba que os textos da maioria dos jornais, certo? Tanto impressos quanto os virtuais, eles vão trazer essa organização da notícia, ok? Mas pode também variar, se modificar de acordo com o veículo e, claro, sempre com uma intenção de como o leitor irá receber essa notícia, certo? Vamos observar também que um fato, o que é relatado, o que é colocado lá na notícia, tem que ser detalhado, certo? E existem algumas perguntinhas chaves que nos ajudam a compreender melhor esse fato. E quais são essas perguntas? Colocando aí para vocês. Olha só, quando lemos uma notícia, identificamos sobre o fato. O que identificamos? O que aconteceu, certo? O fato em si. Com quem este fato aconteceu, seriam as pessoas envolvidas neste fato, certo? Quando aconteceu esse fato, o momento, aí nós estamos falando de tempo realmente. Ontem, na semana passada, certo? No domingo, essas palavras, essas expressões que aparecem na notícia nos ajudam a identificar o tempo, o momento. Onde aconteceu, esse onde é o lugar, o espaço, certo? O lugar onde o fato aconteceu. Na cidade, na rua da sua casa, certo? Em outra cidade, no Brasil, em outro país. Perceba que esse onde especifica exatamente o local. O como aconteceu, como o fato foi desenvolvido. E o porquê também, ou seja, o que motivou aquele acontecimento. Certo? Percebo que esses elementos, essas perguntas, elas podem aparecer, estar presente na notícia, ok? Geralmente, alguns veículos de comunicação respondem todas essas perguntas logo no lead, certo? O primeiro parágrafo. Mas também há a possibilidade de parte ser respondida no lead e a outra parte ser respondida no desenvolvimento do texto, ok? Quando a gente observa essas perguntas, colocando elas mais uma vez para vocês, observe que são 6 perguntas, certo? Se você ler uma notícia e conseguir identificar todos esses elementos, responder a todas essas perguntas, percebam que essa notícia é uma notícia completa, é uma notícia que possui bastante informação, certo? Torna o texto muito informativo, ok? Então, ao tornar esse texto muito informativo, percebam que você consegue ter uma visão do fato de maneira ampla. No entanto, pode ocorrer de algumas dessas perguntas não serem respondidas no texto. Por quê? De repente não se sabe quem realmente realizou o fato, então perceba que pode se sugerir. Ou, de repente, não se sabe onde o fato aconteceu, então pode acontecer também de uma notícia não apresentar o local, certo? Percebam que isso são situações que podem ocorrer. Mas se uma notícia apresentar a resposta para todas essas perguntas, então ela tem um teor, ela tem um grau de informatividade muito grande, ou seja, de informação que o seu texto traz sobre o fato, certo? Lembra que a gente leu uma notícia logo no início da nossa aula? Então vamos observar se aquela notícia tem todos esses elementos, ok? Então vamos lá, colocando aí para vocês exatamente a nossa sequência. O que aconteceu na notícia que nós lemos lá no início da nossa aula?
Observe que o fato foi: Bryder Walker, de 6 anos de idade, salvou a irmã mais nova de um ataque de cães, certo? Então perceba que uma criança salvou outra criança de um ataque de cães. Observem que essa notícia foi publicada em um veículo, ou seja, um veículo virtual, certo? E esse tipo de notícia, percebe que é aquela notícia que impacta a gente. Por quê? Percebe que nós temos uma criança de 6 anos, ok? Então, quando a gente pensa em criança, é exatamente aquele ser jovem, indefeso, muitas vezes, que precisa de proteção. Mas observem que aqui foi a criança de 6 anos que salvou outra criança, a sua irmã mais nova. Então essa notícia acaba se tornando interessante devido a esse acontecimento, porque não é comum a gente ter essa ideia de uma criança que salva outra criança, uma criança que vira herói. Então percebo que é uma notícia que desperta interesse de forma geral. Então percebo que essa notícia ela é destinada a um público diverso, adultos, crianças, certo? Jovens também podem ler essas notícias de vários campos também, desde de um campo mais acadêmico, universitários, cientistas, até de um outro campo, de jovens mais relacionados à cultura. De repente, percebo que todas essas pessoas que se deparam com este fato podem achar o fato interessante e querer ler essa notícia, ok? Então percebe que esses elementos nós acabamos de visualizar a notícia já, o que aconteceu já apresentou para a gente. Vamos continuar? Observando aí exatamente onde esse fato aconteceu. Só retornando aqui, com quem o fato aconteceu, certo? A gente já percebeu que foi com este rapaz aqui, o Bryder Walker. Percebam que o acontecimento foi com ele. Então percebam que o acontecimento principal, o ato, foi feito por ele. A notícia menciona outras pessoas, a tia dele, menciona a irmã mais nova. Percebam que eles são as pessoas envolvidas. Mas o acontecimento principal, o alvo da notícia, ocorre com o Bryder, ok? Vamos seguir aqui? Quando aconteceu? A nossa notícia detalhou também. No dia 9 de julho, ok? Percebo que esta foi a data quando o fato ocorreu. E onde aconteceu? Percebo que aconteceu numa cidade, Cheyenne, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Percebo que ocorreu essa notícia em outro país, ok? Então percebo que a notícia já detalhou para a gente o que aconteceu, qual é o fato, com quem esse fato aconteceu, quando e onde, certo? Quais outros elementos nós teremos aqui com relação a essa notícia? O como o fato ocorreu. E aí nós temos na notícia, Bryder Walker conseguiu puxar a irmãzinha pela mão e se livrar do animal após sofrer várias mordidas no rosto, certo? Então percebo que o ato dele foi conseguir retirar a irmã daquele ataque de cães, ok? E ao retirar, percebam que teve uma consequência, né? Isso daí, o como aconteceu, nós já sabemos pela notícia. E quais foram as consequências? Perceba que ele ficou bastante mordido, teve que levar 90 pontos no rosto, certo? E, claro, a notícia também apresenta outros detalhes, outras informações, além deste ponto, né, do como aconteceu. Percebo que na notícia a tia dele acabou publicando esse ato dele, certo? Que é colocado como um ato de bravura, um ato heróico na notícia, acabou publicando em uma rede social e pediu que fosse compartilhado esse ato, para que chegasse até os heróis, certo? Aquelas pessoas que representam, que atuam como os heróis da TV, certo? Das histórias em quadrinhos. E percebo que as pessoas começaram a compartilhar e chegou realmente nos super-heróis, nos atores que interpretam eles. E eles, claro, enviaram mensagens de apoio, certo? E mensagens que foram calorosas até
para o próprio Walker, que estava envolvido ali naquela situação, estava machucado depois da mordida de tantos animais, ok? Agora, por que ele cometeu, ou seja, ele cometeu não, por que ele fez esse ato? Por que ele salvou a irmã? Aí a gente tem uma questão da natureza, né? De querer bem ao seu semelhante, principalmente aquele que partilha o mesmo sangue. E olha o que aconteceu, por que ele fez isso? A notícia traz pra gente, colocando aí pra gente, olha só. O menino justificou a atitude dizendo, olha só, se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu, certo? Então, observem que esta pergunta, o porquê, certo, é respondida exatamente aí nesse ponto, exatamente com as falas, ou seja, com a própria palavra da criança, certo? Que responde, se alguém tivesse que morrer, deveria ser eu. Observem que essa fala dele é marcada por aspas, isso indica pra gente que é a própria palavra, ou seja, está escrito ali a forma como o próprio Walker falou, né, na hora em que foi entrevistado, na hora que foi perguntado sobre o acontecimento, ok? Então, observem que a nossa notícia responde a todas as perguntas que nós colocamos, certo? O que aconteceu, com quem aconteceu, quando, onde o fato ocorreu, como e o porquê, certo? Então, percebo que eu tenho uma notícia que traz bastante informação sobre o fato, ok? Quanto mais informações sobre o fato, melhor para o leitor que está curioso, que quer saber, ok? Então, perceba que a gente mencionou também a estrutura da notícia, certo? A gente já viu que a notícia responde aquelas perguntas que podem aparecer todas no primeiro parágrafo respondidas, ou você pode ter uma parte delas respondida no primeiro parágrafo e as outras desenvolvidas, ou seja, colocadas no corpo do texto, nos outros parágrafos. Mas quando nós falamos em estrutura, vocês perceberam que a notícia tem uma estrutura definida, né? Vamos voltar ao nosso texto lá no início dele. No nosso texto, para que a gente possa observar a estrutura e também outros pontos que nós vamos colocar aqui com relação ao texto, ou seja, a notícia. Então, colocando aí para vocês. Observem que nós temos menino de 6 anos salva a irmã mais nova. Já sabemos que este enunciado aqui, destacado, é o nosso título, certo? É o título da notícia. Então, percebam que é o título que vai trazer para a gente o fato, né? O menino de 6 anos salva a irmã mais nova. Eu tenho uma frase verbal, certo? Porque eu tenho um verbo aí e percebo que já tem uma ação, ou seja, foi o menino. Por que será que se colocou o menino de 6 anos, certo? Por que se colocou aqui no título o enunciado menino de 6 anos e não colocou o nome da criança, o Bride Walker? Poderia ser o Bride Walker salva a irmã mais nova. Será que se eu trocasse um enunciado pelo outro, a gente tem bem aqui no subtítulo o nome da criança. Será que eu colocasse o nome real da criança no lugar de menino de 6 anos, eu teria o mesmo impacto na notícia? O que vocês acham? Qual dos dois títulos seria mais chamativo? Menino de 6 anos salva a irmã mais nova ou Bride Walker salva a irmã mais nova? Percebam que o primeiro título. Então, observem que o enunciado menino de 6 anos foi escolhido para o título da notícia de forma intencional. Por quê? Porque causa mais impacto no leitor, chama mais a atenção do leitor. Lembra que a gente mencionou que geralmente quando a gente pensa em criança, a gente pensa em alguém que é mais novo, que precisa de proteção? Percebam que neste enunciado, menino salva, menino de 6 anos salva, é ele que dá a proteção, é ele que tem a ação, certo? Então isso causa mais impacto. Então se escolhe exatamente esse enunciado, menino de 6 anos, evidenciando que é uma criança muito nova, que também é muito frágil, mas que teve uma ação heróica. Ok? Então percebe que a escolha desse enunciado foi intencional e a gente sempre tem que saber que tudo na língua, quando você escreve um texto, ao selecionar palavras, você sempre tem uma intenção definida, e isso pensando no seu leitor.
Nessa notícia se escolheu o menino de 6 anos, salva, justamente para causar um impacto maior e chamar mais a atenção do leitor dessa notícia. Ok? Isso apareceu no título. Vamos na sequência. Observem o nosso texto, que logo após o título você encontra o subtítulo, certo? Da notícia. Ele complementa a informação colocada lá no nosso título. A gente tem no título, menino de 6 anos salva a irmã mais nova. E o que o subtítulo traz para a gente? O ato de bravura de Bride Walker foi elogiado por um de seus ídolos, o ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk em Os Vingadores. Perceba que o subtítulo complementa o nosso título, trazendo informações, ok? Quem é esse menino de 6 anos, que é o Bride? Perceba que a gente fica sabendo que ele foi elogiado por atores que interpretam super-heróis, certo? Então perceba que o título traz mais informações sobre, ou seja, o subtítulo traz mais informações para aquilo que o título apresentou e prendeu a atenção do leitor. Agora, se eu quero saber realmente o fato em si, o que acontece, você vai ter que ler a notícia, ok? Então observem que outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para esse enunciado. Olha só. Ato de bravura. Vou até destacar com outra cor para chamar mais a atenção de vocês. Destacando em verde. Não foi o verde, gente, mas vou deixar em vermelho. Agora foi o verde, tá bom? Destacando aqui. Ato de bravura. Ok? Então, vamos pensar aqui. Quando você tem uma notícia, essa notícia ela tem que ser imparcial, né? É o que nós julgamos que uma notícia tem que trazer para a gente, a imparcialidade, ou seja, ela não pode emitir opinião, ela tem que apresentar o fato, o que aconteceu, ok? Porém, essa imparcialidade, muitas vezes, ela acaba não acontecendo. Em algum momento, a pessoa que escreve acaba colocando palavras que evidenciam o que ela pensa, a opinião dela, certo? Então, percebam que chegar com uma notícia imparcial é muito difícil, ok? Mas, em qualquer momento no texto, você pode se deparar com algum enunciado, com alguma palavra que demonstre uma certa opinião, imparcialidade da pessoa que escreveu. Ou seja, a pessoa colocou uma palavra que revela o que ela pensa sobre o assunto. E é exatamente isso que eu chamo a atenção de vocês, exatamente para o que aparece no subtítulo. Observem aí na nossa notícia. Olha só, eu destaquei em verde. Percebo que quando o nosso escritor, o autor dessa notícia, coloca o ato de bravura de Bride Walker, percebo que ao classificar a ação da criança de salvar a sua irmã como ato de bravura, percebo que ele já marca algo pessoal dele. Ele está colocando esse ato como um ato bom, ele traz uma marcação positiva, que é o que ele pensa. Então ele classifica o fato da criança, do Bride Walker, ter salvo a irmã do ataque de cães como um ato de bravura. Então percebam que aqui nesse momento a gente já percebe exatamente um ponto em que ele não foi imparcial, ok? Apesar de apresentar todo o fato, ok? Em alguns momentos você pode perceber em algumas palavras a opinião da pessoa que escreveu e ela acaba sendo um tanto ali não imparcial, ok? Agora quero chamar a atenção de vocês para outro ponto importante também. Vocês viram que na notícia é apresentado o fato, nos enunciados e em determinados momentos nós temos as falas, certo? De outras pessoas, ok? Então observem que essas falas, elas são importantes para trazer, vamos dizer, credibilidade ao fato, certo? Então percebe que aqui foram utilizadas credibilidade das pessoas, ou seja, falas das pessoas que estavam envolvidas na situação, ok? Observem aqui que exatamente nesse parágrafo nós temos aqui a menção da tia do garoto. Segundo sua tia Nicole, o menino justificou a atitude dizendo que, percebam que aqui é reproduzida exatamente a fala da criança. Olha só, se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser
eu. Ok? Então percebam que foi colocada a fala da criança, certo? O que ela pensou dessa situação para trazer credibilidade à notícia e também para chamar mais ainda a atenção. Perceba que essa é uma fala heróica de um super-herói. Se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. Certo? Então perceba que a notícia joga também com as emoções. Então tudo que a gente tem aqui nessa notícia é uma estratégia para convidar o leitor a ler essa notícia, prender o leitor nessa notícia e também colocar credibilidade nesse fato. Mais adiante, a gente encontrou também uma outra fala de uma pessoa aqui. Olha só, perceba que nós temos a menção ao Ruffalo, que é exatamente o ator que interpreta o incrível Hulk. Olha só, Ruffalo comentou na publicação de Nick, afirmando que, observe que abriu aspas aqui, então eu tenho a fala exatamente desse ator. E o que ele falou? Pessoas que colocam o bem-estar dos outros à frente de si mesmo são as pessoas mais heróicas e atenciosas que eu conheço. E ele continuou, e aí mais uma vez abriu aspas, certo? Para reproduzir a fala do ator. Eu verdadeiramente respeito e admiro a sua coragem e o seu coração. A coragem real, olha só o que ele continua falando, a coragem real não é dominar as pessoas ou lutar contra elas, ou andar por aí como um cara durão. Coragem real é saber o que é certo e fazê-lo, mesmo quando isso te faz, ou seja, quando isso talvez te machuque. E fechando as aspas, ok? Observem que as aspas mostram exatamente a fala do ator que se manifestou em relação ao fato. Percebe que o ator que interpreta o incrível Hulk. E essa fala também traz credibilidade para a notícia, ok? Então percebe que a notícia ela é um texto que busca trazer informação, certo? E para trazer essa informação, ela irá responder perguntas sobre o fato, como o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu e o porquê. Percebe que essas perguntas, quando são respondidas, todas, percebe que elas tornam a notícia mais informativa. Percebe também que existem estratégias para prender a atenção do leitor, como enunciados que vão causar impacto no leitor, a escolha de determinadas palavras, o uso de fala de pessoas que estão envolvidas no fato para dar credibilidade, também às vezes para mexer com a emoção, como vocês viram na fala da criança, que foi mencionada na notícia, ok? E a notícia é exatamente esse texto que busca trazer informação para o leitor, informação que seja de interesse desse leitor e que nós utilizamos no dia a dia, tá bom? Encerro a nossa aula aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. A sua aula continua no próximo vídeo.